Olá, sejam bem-vindos à minha Subclass. Eu sou o André Teté e é um prazer estar aqui com vocês. A nossa aula de hoje é como se conectar com seu cliente e vender ainda mais. É isso, né, gente? A gente está aqui para aprender a se conectar com o cliente, que ele é o início de tudo, não é isso? E vender ainda mais. Então, as nossas aulas são divididas em 4 aulas. Então, a primeira aula é sobre transformação digital no varejo, um tema super em alta, que todo mundo fala bastante. A gente vai falar um pouquinho da história do supermercado, como tudo surgiu. A gente vai falar sobre RP, sobre CRM, qual o futuro disso tudo. A gente vai falar sobre varejo do futuro. Olha que interessante isso. A gente vai aprender o que vai vir, né? As tendências, tudo que está chegando. A gente vai falar sobre gestão estratégicas em promoção. Ali tem bastante dinheiro e ali eu vou ensinar algumas dicas fundamentais para o seu supermercado. E por fim, como fidelizar seu cliente e aumentar ainda mais o faturamento. Vamos lá? Vamos começar essa aula? Tenho certeza que você que está aí desse lado na telinha vai gostar bastante dessa aula e vai ser um prazer passar esse conteúdo para vocês. Beleza? Vamos lá? Então a primeira dica que eu falo, ou a primeira fala, né? Transformação digital no varejo. Vocês sabem o que é transformação digital no varejo? O que é transformação digital? Pensem bem aí, vou deixar um tempinho aqui para vocês. Não vale procurar no Google, ok? A gente está aqui para aprender e a minha ideia aqui é transmitir tudo isso para vocês. Beleza? Então, para a gente começar a entender o que é transformação digital, vamos começar a quebrar as palavras? Eu acho que um dos segredos para a gente poder ensinar é entender a origem, né? A origem de tudo. Quando a gente sabe a origem, isso ninguém tira da gente, né? A gente fala assim, podem tirar tudo da nossa vida, mas o conhecimento ninguém tira. Então, o que é transformação digital? Primeiro, eu pergunto para vocês, o que significa transformar? O que é a palavra transformar para vocês? Pensem aí. Se tiver com a mulher do lado, o filho, pode perguntar, mulher, o que é transformar? Meu filho, o que é transformar? Transformar é o ato de mudar, certo? Então, toda vez que você muda, você se transforma. Vocês estão aqui no Subclass para se transformar, porque vocês querem mudança, não é isso que vocês querem? Mudança. Então vamos lá. Então, primeira palavra, transformar. Segunda, digital. O que é digital? Mas vamos pensar de digital na questão de tecnologia. Vamos pensar de digital na essência da palavra. Vocês lembram muito bem o que é digital? Ou melhor, digitais. Os dedos, né? Os dedos são as nossas digitais. O que são as nossas digitais? Nada mais é do que você marcar. Toda vez que você usa o seu digital, você marca, não é isso? Então, o que significa transformação digital? Então, transformar é o ato de mudar. E mudar com as próprias mãos. Então, transformação digital precisa vir de dentro. É meio poético. A gente está falando de tecnologia, um pouco de poesia. Aqui no Subclass é exatamente isso. Tem poesia, tem tecnologia e, principalmente, conhecimento. Então, transformar, não adianta porque seu vizinho, seu concorrente, todos eles estão mudando ou se transformando digitalmente que você vai copiar. Lembre-se, a transformação vem de dentro e você tem que olhar para você, para o seu supermercado. Olhe ali para ele e veja tudo que você pode fazer de melhor e eu vou ajudar você a fazer isso de uma forma muito simples e muito prática. A transformação digital nada mais é do que usar a tecnologia, correto? Para você melhorar os seus processos e obter melhores resultados. Então, toda vez que você usa algo tecnológico para melhorar os seus processos, você vai ter mais resultados. E quando a gente fala de tecnologia, existem muitas tecnologias. Um exemplo muito prático. Se você usa o seu WhatsApp para receber pedido e você entrega para o cliente, o que você fez? Você usou a tecnologia para melhorar os seus processos e para obter resultado. Dá para melhorar isso ainda mais? Com certeza dá para melhorar muito. Pode ter certeza que a tecnologia, ela não é mais uma questão de tendência. Tecnologia, gente, é sobrevivência. Eu vou de novo. Tecnologia não é mais tendência, ela é sobrevivência. Então, se vocês estiverem aí do outro lado da telinha e puderem falar comigo, tecnologia é sobrevivência. Você precisa ter tecnologia no seu negócio, certo? Então, vamos lá. Como que o supermercado nasceu? Vocês trabalham com o supermercado, vocês ficam todos os tempos ali, correndo para lá e para cá, mas você sabe a origem do supermercado? Onde tudo isso começou? O porquê que você tem supermercado? Geralmente, supermercado de bairro, de vizinhança, eles vêm de origens familiares, né?
vem de pai para filho, de avô e por aí em diante. E olha que legal, o supermercado nasceu na década de 30. Vocês têm noção disso? Que o supermercado, ele nasceu na década de 30. Alguém lembra o que aconteceu na década de 30 nos Estados Unidos? Vou deixar o tempinho aí. Podem procurar no Google agora, não tem nenhum problema. Escrevam aí, década de 30, Estados Unidos, e vocês vão encontrar a Grande Depressão. Sabe o que é a Grande Depressão? Não é os Estados Unidos chorando, não é isso. A Grande Depressão foi quando teve a grande quebra da Bolsa de Valores. Então a gente passou recentemente por uma pandemia, certo? O que é uma pandemia? É algo muito grande que acontece no mundo inteiro. Imagine que nos Estados Unidos os americanos viviam algo chamado American Way, ou American of Life, que é o grande sonho americano, onde tudo era grande. E de repente quebra a Bolsa de Valores e todo mundo fica desempregado, sem dinheiro e todo mundo muito perdido. Olha que loucura! Imagina isso na década de 30, todo mundo querendo as coisas muito grandes e de repente tudo acaba, do dia para a noite. Simplesmente do dia para a noite. Você poderia muito bem sentar e chorar ou criar. A criação vem da onde? Ela vem da necessidade. Tem um filme que eu vou dar dica para vocês, que a grande maioria que já conhece, quem é mais jovem talvez não, chama-se O Náufrago. O que ele fala lá? O náufrago fala, tem uma bola, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas ele tem que criar algo ali para ele poder sobreviver. Então a criatividade sempre vem com uma necessidade atrelada. E naquela época, um cara chamado Michael Cullen, ele tem uma ideia fantástica. Ele fala, poxa, se todo mundo vai lá e compra em mercearia, em padaria, em açougue, tudo separado, isso dá muito trabalho, concordam? Ah, eu tenho que ir lá na padaria, ele vai na padaria, compra um negócio. Ah, agora eu tenho que ir no açougue, eu vou lá no açougue e compro um negócio. E aí, na década de 30, com essa depressão, tudo pegando fogo literalmente, todo mundo com medo, ele escreve uma carta para a empresa onde ele trabalhava, dando essa ideia. O que aconteceu? Ele não foi ouvido. Vocês acreditam? Uma ideia sensacional, que a ideia dele era muito simples. Ele queria juntar tudo isso num único local. Com a depressão, as empresas, as indústrias, elas fecharam, elas quebraram. E as indústrias ficavam longe do centro da cidade. Aí o Michael Cullen, esse cara genial, ele falou assim, pô, e se, olha que legal, esse e se eu fosse para um supermercado, abrisse algumas lojas lá no fundo, certo? Eu vou lá para um barracão, então voltando, eu vou lá para o barracão e eu coloco dentro desse barracão um açougue, uma padaria, produtos industrializados, tudo junto, no mesmo local, porque o aluguel ficou bem barato. E na época ninguém tinha dinheiro, então a ideia era muito simples, ele queria colocar tudo num único lugar para ajudar as pessoas a economizar. Quer dizer, o supermercado, como sempre, faz parte do dia a dia das pessoas. E o nome do supermercado que ele criou é muito legal. Chama-se King Cullen. Então foi fundado por Michael Cullen e o King Cullen, pasmem gente, existe até hoje. Então a ideia dele era muito simples. Era vender no varejo, certo? Por preço de atacado e ganhar no volume. Olha isso. Vender no varejo, a preço de atacado e ganhar no volume. É muito similar ou não? O que vocês acham? Hoje vocês fazem o quê? Compra bastante para vender por um preço legal e ganhar no volume. O supermercado ganha no volume, não ganha no volume. Só que o Michael Cullen tem essa ideia lá na década de 30 e ele inventa o autosserviço. O que é o autosserviço? É a primeira vez que nós, consumidores, pegamos o produto em mãos. Porque até então, o que acontecia? Você ia no açougue e pedia para outro cara ali do lado do balcão, você ia na padaria e pedia para outro cara ali do lado do balcão. E ele tem uma ideia extremamente simples e isso também é uma forma de transformação, correto? Ele estava mudando todo um cenário e a gente usa isso até hoje. Para quem não conhece o Michael Cullen, esse senhor aí, dizem que ele era um comprador, então a galera de compras que está assistindo, mas também dizem que ele era açougueiro. Então são algumas lendas urbanas ali, ainda não peguei nenhuma referência bibliográfica que fala realmente a função do Michael Cullen, mas eu posso falar, ele era um inovador. Um cara que tem uma mente dessa, num momento de depressão, onde tudo está em ruínas, e ele muda a vida das pessoas e transforma o supermercado numa área de lazer. As pessoas pegavam um carro para ir no supermercado para ver essa novidade. Vocês imaginam isso? Vocês imaginam as pessoas indo no mercado de vocês porque nunca viram algo? Então, quer dizer, quando o cara pega lá um tomate, ele pega lá um produto e ele analisa, eles ficavam extremamente felizes, gente. Olha que loucura isso. Então, esse cara que vocês estão vendo aí, o Michael Cullen, ele mudou tudo isso. Olha como era o folheto dele.
Ele focava extremamente no preço, não é? Então, o supermercado, o que ele trabalha? Ele trabalha geralmente com preço. Olha como era o folheto dele. Então, lotado de pequenos preços, lotados, tudo centavos. Ele começou a trabalhar com promoção, ele revolucionou todo o nosso meio. E isso faz menos de 100 anos, gente. Menos de 100 anos. E olha que legal essa frase dele. Chega de espera, chega de pedidos especiais, chega de fofoca. Sabe por que chega de fofoca? Porque quando as pessoas iam nos armazéns, certo? Ali no açougue, numa padaria, numa mercearia, tinha fila. E se tem fila, as pessoas conversam entre si. E aí alguém tinha um pedido especial para fazer, todo mundo ouvia. Então era um pouco constrangedor até. Então o cara ia comprar alguma coisa que ele precisava, estava toda a vizinhança ali vendo. Então o Michael Cullen, ele ficava olhando, observando, ele falou assim, opa, isso aí não é legal, isso não é bacana. E as pessoas ficavam na fila esperando, e aí tinha fofoca, e aí tinha tudo isso. Ele vai lá, ele muda, e ele cria o King Cullen, que existe, pasmem, até hoje em Nova York. Essa aqui é uma das lojas, o King Cullen, ela é real, tá? Ela existe ainda nos Estados Unidos, é uma loja tradicional, como qualquer supermercado, e quem um dia tiver a oportunidade de fazer uma viagem para fora, visita o King Cullen e fala assim, nossa, eu aprendi sobre a história do supermercado no Subclass, e lá tem muito conteúdo sobre supermercadista e valeu muito a pena. Então, o Michael Cullen, nunca esqueça esse nome, é por causa dele que a gente está aqui, certo? Michael Cullen, nunca esqueça esse cara. Esse cara revolucionou tudo isso e ainda existe até hoje. Porém, depois que ele criou o supermercado, ele morreu depois de 6 anos, mas a ideia foi tão boa, que todo mundo copiou ele e a família manteve isso até hoje. Ah, André, pô, que história legal, puta história bacana, mas e no Brasil? Como que o supermercado chegou no Brasil? O mercado chegou no Brasil através de empresários e o primeiro supermercado foi em 53. Gente, foi ontem. 53 praticamente é ontem. Deve ter pessoas aqui na nossa aula que nasceram em 53, talvez. Provavelmente sim. E o primeiro nome do supermercado foi o Sirva-se, que é esse mercado aqui, ó. O Sirva-se foi feito em São Paulo, na Avenida Consolação. Essa aqui é a fachada do supermercado, o Sirva-se. Olha os carros que legais lá do passado. Então, Sirva-se foi o primeiro supermercado no Brasil, que foi o empresário que trouxe para cá. E acreditem, em 65, o Pão de Açúcar foi lá e fez o quê? Comprou o Sirva-se e o Sirva-se agora não existe mais. Ele só pertence agora simplesmente a um dos maiores grupos do Brasil, ou pasmem, do mundo, o grupo GPA. Então, eu quis trazer um pouquinho da história do supermercado, porque a gente vai falar muito sobre transformação, e transformar isso é estar atento a tudo que está acontecendo. Então, aquela velha frase, como é que você enxerga o copo, meio vazio, meio cheio? Sempre, gente, sempre a gente tem que enxergar meio cheio. A gente tem que tirar o pessimismo da nossa vida e entender que o negócio que a gente tem, principalmente supermercado, é o que move o mundo. Vocês perceberam isso? Na pandemia, qual foi um dos únicos setores que ficou aberto? O supermercado, gente. Então a gente é essencial para o mundo, é essencial para o Brasil, é essencial para as pessoas. Então a palavra supermercado, é uma das maiores revoluções do homem que o homem já fez. Então antes eram somente mercados, e aí entra a palavra super, e aí a gente tem o supermercado de super mesmo, de um super-herói, aquele que resolve os problemas da população no dia a dia. É um pouco engraçado, não é? Mas é real, não é real? Quantos de vocês já não se depararam com clientes que falam assim, pô, você não abriu ontem, ou não faltou um produto, porque para você e para ele, vocês são os heróis que complementam tudo isso no nosso Brasil.